um momento especial, estou recebendo que é um irmão que eu tenho muito apreço e sua família, é o bacharel Gabriel Bastos. Ele se formou no seminário este ano. Amanhã, hoje à noite, né? Às 23 horas ele está indo para São Paulo. Amanhã será o exame do presbitério dele. Ele é do mesmo presbitério que eu me formei, o PSSP, do Leste Top de São Paulo. Então hoje ele está indo para lá, amanhã será examinado, será ordenado e ele irá para o Acre, lá para Cruzeiro do Sul. O Gabriel Bastos, sua esposa Ana, está aqui conosco, e a filhinha deles foi para a salinha, a Manu, e ela está grávida também. Logo saberemos o novo bebê que está chegando, um menino, uma menina. Então é um prazer para nós recebê-los. O conselho também dá as boas-vindas à nossa igreja. E ele pregará esta noite. Ele esteve conosco pela manhã, ministrando a ABD, também pregará hoje aqui. Então, pode vir, vamos orar, recebendo pela palavra e também pela vida dele. Oremos. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela vida deste teu servo, Gabriel Bastos, e de toda a sua família, que tanto tem se dedicado, Senhor, ao ministério da palavra. Tu, Santo Deus, é fiel, e aquela obra boa que o Senhor começou, o Senhor há de terminar, Santo Deus. Usa teu servo, Pai, para falar ao coração do teu povo. Teu Espírito Santo, neste momento, conduz a palavra que será pregada ao nosso coração e lá ela ache morar. E ela, Santo Deus, como uma semente, caia em terreno fértil e venha dar muitos frutos, Pai. Abençoa, Santo Deus, teu povo, para que nós sejamos edificados pelas Santas Escrituras. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos vocês. Agradeço ao pastor Fabiano, agradeço também ao conselho da igreja pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E peço que você abra a sua Bíblia, então, a fim de que nós possamos ouvir a voz do Senhor. O texto da meditação nesta noite se encontra no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Você se vê como uma pessoa abençoada por Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Vamos ver então o que diz esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus? Todos com os olhos atentos, acompanhando na santa e bendita palavra de Deus, nós faremos então a leitura. Diz assim o texto bíblico: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos, porque dessa simples leitura do texto bíblico, o Senhor já vai falando aos nossos corações. Capacita-me, ó Deus, nesse momento, para poder transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor já falou comigo, aquilo que partiu do estudo da tua palavra, Pai. E tira qualquer distração, qualquer dificuldade de entendimento, Pai, para esse momento tão importante. Pelo poder do teu Espírito, Pai. E que essa igreja, Pai, seja uma igreja abençoada pelo Senhor, Deus. Que cada irmão, cada família aqui representada possa levar para os seus lares, Pai, a tua paz.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava lendo e estudando esse texto, um texto que fala a respeito das bênçãos decorrentes de estarmos num relacionamento de aliança com Deus, me veio à mente como, na verdade, a vida cristã não é fácil. E nem sempre nós pensamos a respeito de nós mesmos dessa forma, como pessoas felizes, bem-aventuradas. Talvez eu esteja falando aqui nesta noite com pessoas que estão experimentadas em lutas e sofrimentos. E algumas dessas lutas, especificamente pelo fato de que são pessoas que estão unidas a Cristo por meio da fé. Porque quando nós andávamos outrora nesse mundo, pelos nossos próprios rumos e caminhos, nós sofrimos, sim, dificuldades e muitas vezes até mesmo pelos nossos próprios pecados. Nós ainda somos pecadores sendo trabalhados pelo próprio Deus, mas algumas dificuldades em especial vêm em decorrência do fato de que nós nos colocamos como povo de Deus, de que nós agora nos posicionamos. E assim diz a palavra de Deus, que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá nesta vida. Pelo pecado, pelo sistema desse mundo, pela dificuldade do nosso coração, mas também pelas muitas lutas que vêm em decorrência de sermos cristãos. E uma tentação que nós sofremos é a tentação de olhar para a nossa vida, nós, especialmente povo de Deus, de forma pessimista, como se nessa terra nós não desfrutássemos de bens, como se essa vida fosse uma espécie de maldição, uma espécie de punição necessária para que nós possamos, no final, receber todos os bens de Deus. E sim, quando nós chegarmos, completarmos a nossa carreira, estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que dia maravilhoso será, não é? O prêmio aguardado por cada um de nós, Jesus Cristo. Conhecê-lo da forma como nós somos conhecidos, conforme diz a palavra de Deus. Mas eu quero mostrar nessa noite que nós não só desfrutaremos de uma bênção no futuro, mas como povo de Deus, povo da aliança, nós já desfrutamos hoje das bênçãos do Senhor. E por isso, o tema da mensagem nessa noite são as bênçãos de Deus sobre e através da família da aliança. Quem é a família da aliança? O povo de Deus. Cada membro do seu corpo faz parte dessa família. Somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. E quando nós então olhamos para esse salmo, nós percebemos então um salmo, conforme diz o texto bíblico, chamado Cântico de Romagem. O que isso significa? Esse salmo, o salmo de número 129, faz parte de um grupo dentro dessa grande biblioteca que é a Palavra de Deus, dentro até mesmo dessa seção dentro da biblioteca que é o Saltério, o livro dos Salmos, de uma seção específica do Saltério, que é chamada de Cânticos de Romagem ou Cânticos dos Degraus. Eram canções entoadas pelo povo de Deus enquanto eles peregrinavam em direção a Jerusalém com o objetivo de celebrar as suas festas. O povo judeu ele possuía 3 festas em especial e no momento em que eles estavam fazendo essa viagem, que não era uma viagem simples e nem tampouco curta, eles traziam à memória as promessas de Deus e traziam à memória aquilo que eles acreditavam. Os cânticos de romagem, poderíamos dizer assim, apresentam a anatomia do coração do povo de Deus, porque nessas canções eles tanto entoavam motivos de gratidão, aquilo que eles acreditavam, como também em outros momentos traziam à memória coisas que eram importantes para a vida deles como povo de Deus. Em especial, se você notar esse texto, perceberá que esse cântico ele possui traços específicos
dos livros de sabedoria. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um dos livros de sabedoria que nós temos nas Escrituras é o livro de Provérbios. E se você passear os seus olhos por esse texto, você vai ver que ele menciona temas, por exemplo, como o tema do temor do Senhor. Menciona, por exemplo, as questões relativas à família, marido, a esposa, os filhos e assim por diante. Assuntos que são normalmente muito trabalhados dentro da literatura de sabedoria, como é o caso do livro de Provérbios. O que faz com que alguns estudiosos, inclusive, entendam que, embora não esteja escrito de forma objetiva aqui no início, da mesma forma como é o caso do Salmo 127, que é o salmo anterior a esse texto foi escrito por Salomão, o autor do livro de Provérbios, de Eclesiastes, o que traz aqui para nós, né, um pouco dessa riqueza que Salomão tanto escreveu nos seus livros. Curiosamente, nós percebemos também que esse salmo, o salmo de número 128, está ligado com o salmo anterior, de forma especial, o salmo de número 127. E aí eu faço o desafio para você no seu lar. Antes de dormir, se você puder, pegue o texto do salmo de número 127 e você verá também mais uma riqueza da palavra de Deus. Mas olha que interessante. O salmo de número 127 termina dizendo como são felizes. Termina falando de felicidade. Aqueles que enchem de filhos as suas aljavas, ou seja, aquelas pessoas que têm filhos. E quando nós começamos então o salmo de número 128, o mesmo tema surge. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E a palavra aqui, bem-aventurado, é exatamente isso. Feliz. Feliz não segundo o mundo define felicidade. Porque o mundo que nós vivemos define felicidade como uma espécie de êxtase momentânea, aquilo que muitas vezes é recebido quando o ser humano está desfrutando de prazeres momentâneos. Será que é isso? Muito pelo contrário. O tipo de felicidade mencionado nesse salmo é uma felicidade verdadeira, duradoura. Não é uma circunstância, mas é um estado em que uma pessoa passa a possuir a partir do momento que essa pessoa teme ao Senhor. Isso mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades. A pessoa, ela é feliz. Por quê? Porque ela desfruta de um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Isso sim é felicidade, meus irmãos. Felicidade é você saber pela palavra de Deus que por meio de Cristo os seus pecados foram perdoados. Você saber que agora, nenhuma mais condenação mais há, que você pode viver essa vida e saber que o Senhor está com você, estar em aliança com Deus. E veja, ainda traçando aqui algumas semelhanças, alguns fatores que colocam essa ligação então com o texto do Salmo de número 127. Além do fato de o Salmo de número 127 termina falando de felicidade, nós vemos que o Salmo de número 127 diz como é possível que uma casa seja edificada. E ele diz que é somente pelo Senhor. Como é possível que uma cidade seja protegida, que algo seja construído? É somente quando Deus age. Mas agora, no Salmo de número 128, o texto que nós estamos meditando, nós temos um retrato do que é uma família edificada, o que é uma casa edificada. Enquanto o Salmo de número 127, por exemplo, menciona os filhos como uma flecha, o Salmo de número 128 menciona os filhos como uma oliveira. Enquanto o Salmo de número 127 termina falando dos inimigos à porta, o Salmo de número 128 agora termina falando da paz sobre a cidade de Jerusalém. Ou seja, você percebe que há uma conexão e há uma espécie de progressão entre o tema que estava sendo trabalhado no Salmo de número 127. E mais do que conexões aleatórias, esse texto é cheio de teologia mesmo, do conteúdo da nossa fé. Em tudo isso, o texto traz aos nossos corações algo que para nós é muito importante.
e é a doutrina da aliança. E significa que Deus ele assumiu um compromisso conosco. E Deus mesmo é o autor de todas as bênçãos sobre o povo de Deus. Essas bênçãos elas vêm diretamente deles. E da mesma forma como nós vemos lá em Deuteronômio 28, Deus dizendo que havia libertado aquele povo e que os abençoaria com toda a sorte de bênçãos em eles estando permanecidos nele. Da mesma forma que nós vemos essas bênçãos aparecendo. Mas nós sabemos, esse tema é um tema delicado, não é? Igreja evangélica brasileira, falando de bênção, quanta coisa se fala, né? Sobre bênção, prosperidade. Não é a falsa prosperidade. Não é essa prosperidade de que se você crer no Senhor, se você der o seu dízimo, se você ofertar, então, nossa, Deus vai te dar riquezas sobremaneira. Se você der um carro, Deus vai te dar 2. Não é assim. Mas o texto bíblico chama a nossa atenção, e agora preste atenção, para o fato de que todos nós, também nós, povo de Deus, na cidade de Itaporanga, aqueles que foram resgatados por meio de Cristo Jesus e que agora estão unidos a Ele por meio do seu sangue, recebemos bênçãos hoje, decorrentes desse relacionamento que nós temos com Ele. Então você, meu irmão, e minha irmã, pode sim dizer que você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa abençoada. Porque você está num relacionamento com Deus. E nós veremos aqui agora, então, à medida em que nós formos avançando no texto, o retrato dessa bênção, o que é ser abençoado por Deus e como nós somos sim abençoados hoje, mas não só isso, como Deus ele abençoa a nossa cidade. Deus ele abençoa o mundo através do seu povo. Por isso o tema as bênçãos de Deus sobre e através do povo de Deus. Então, convido você, de forma mais atenta agora, a colocar os seus olhos sobre o texto bíblico. Veja o que diz o verso de número 1 do Salmo 128. O texto bíblico afirma: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a afirmação que dá o tom do restante do texto. Todo o restante dos versículos do Salmo de número 128, eles se desenvolvem para confirmar essa afirmação, que feliz, bem-sucedido, próspero, é quem? Aqueles que vivem conforme as suas paixões? Aqueles que são mais espertos aos seus próprios olhos, sábios aos próprios olhos? É isso que diz o texto? Não. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E temor do Senhor, como eu disse, é uma expressão usada na Bíblia, no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, por exemplo, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E diz assim, lá no capítulo 1, verso de número 4 a 5. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. O temor do Senhor é o princípio do saber. Essa sabedoria que vale mais do que ouro, do que a prata, e que não possui acepção de pessoas, ela está disponível a todo tipo de pessoa. Como o texto bíblico diz, para dar aos jovens, para dar aos simples, mas também para dar aos sábios, prudência e todo tipo de coisa boa. Mas há um grupo de pessoas, de acordo com o mesmo livro, que não possui o temor do Senhor e despreza a sabedoria. O texto no verso de número 7 do livro de Provérbios diz: os loucos desprezam o ensino. Quem são os loucos? Aqueles que não temem ao Senhor. Com isso, o meu objetivo nesse primeiro momento, e eu quero que você note isso e guarde isso no seu coração, é te mostrar que a Bíblia, ela qualifica, ela distingue dois tipos de pessoas. O nosso mundo é muito acostumado a nos distinguir, não é? Nos caracterizar, definir. Vai falar que um é feio e outro é bonito.
Um é inteligente, o outro nem tanto. Um, né, é legal, o outro é chato. Mas especialmente a Bíblia, ela categoriza as pessoas em dois tipos de pessoas. E deveria ser assim a nossa ótica, não com o objetivo, né, de orgulho, mas para perceber como nós somos privilegiados e agraciados por Deus. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que fazem parte do povo de Deus, e aqueles que não temem o Senhor, ou seja, os loucos, os nécios, aqueles que desprezam o saber. E por desprezar o saber, conforme o próprio livro de Provérbios aponta, desprezam o próprio Cristo. Porque conforme disse Paulo em Colossenses, nele, Jesus Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a sabedoria encarnada de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Mas existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que reconhecem Cristo, a sua divindade, o seu senhorio, e se dobram diante dele. E aquelas pessoas que não fazem isso. E a pergunta que fica aqui para você nessa noite, eu não conheço você. Quem é você? Que tipo de pessoa é você? Você teme ao Senhor? Você considera o Senhor como o bem mais precioso da sua vida? Você reconhece que você é fraco, limitado, pecador e depende de Deus? Então, mais uma vez eu digo, bem-aventurados são os que temem ao Senhor. O texto do Salmo de número 25, verso 14, é muito propício ao que nós estamos falando aqui. O texto diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Todo aquele que teme ao Senhor recebe da parte de Deus conhecer a sua aliança. E aliança, nesse texto, é um tema central. É a base do nosso relacionamento com Deus, um relacionamento de aliança. Quando o texto bíblico diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, a palavra Senhor aqui não é simplesmente um pronome de tratamento, mas aqui é o nome do Deus da aliança. Bem-aventurado aqueles que temem o Deus dos antigos, o único Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus que libertou o povo no Egito. É o mesmo Deus que se revelou a um homem chamado Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que desde sempre vem providenciando para si um povo, guardando e protegendo um remanescente, no meio de um mundo perdido, de pessoas que estão seguindo caminhos terríveis. Um povo que será salvo, não porque é um povo bom, mas porque é um povo que foi salvo, liberto. Porque esse mesmo Deus é quem se revelou a esse povo, os atraiu para si e agora está os abençoando. Com isso, meus irmãos, aqui o texto diz que bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, poderíamos dizer que são sinônimos da mesma coisa. Temer ao Senhor é a expressão da verdadeira religião. É esse autoconceito de Deus, o conhecimento de que você não é nada, mas andar aos seus caminhos é a aplicação prática disso na nossa vida. É quando nós saímos por essa porta e agora nós colocamos isso em prática, esse temor do Senhor em tudo quanto nós fazemos. Mas aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. E ninguém pode andar nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, se não temer o Senhor. Então vamos ver então qual é o retrato desta pessoa que teme ao Senhor, esta pessoa que é bem-sucedida. Você pode observar na sua Bíblia o verso de número 2. E quando você observar, você perceberá que as bênçãos de Deus na nossa vida são reveladas nas coisas simples, em coisas que muitas vezes nós não damos o devido valor, que nós possuímos já nos dias de hoje. Cada um de forma diferente, talvez uma pessoa de um jeito, outro de outro, mas assim, coisas simples. Deus demonstra da sua bondade na nossa vida, a sua bem-aventurança. E o texto no verso de número 2
começa dizendo: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Bom, vamos olhar e pensar em termos da literatura de sabedoria, o livro de Provérbios. É curioso como o texto agora ele passa para coisas comuns da vida, como eu disse, e a primeira coisa delas é o trabalho. Trabalho é algo comum da vida, é algo que faz parte, que nós estamos acostumados. Só que, perceba, aquelas pessoas que não estão num relacionamento de aliança com Deus, muitas vezes estão suscetíveis a alguns problemas que nós estamos guardados pelo fato de estarmos vivendo com o Senhor. O livro de Provérbios, por exemplo, menciona que estes homens, os nécios, aqueles que desprezam a sabedoria, justamente por muitas vezes serem guiados pelas paixões do seu coração, pelos seus prazeres, se veem embaraçados com vícios, de tal forma que, na área do trabalho, muitas vezes por viver com uma mão remissa, ou seja, não trabalhar o suficiente, amante dos prazeres, amante da comida e da bebida, desfrutam por consequência da pobreza. Os vícios do próprio coração levando à ausência de coisas materiais que são necessárias muitas vezes. Por outro lado, o livro de Provérbios também coloca esses mesmos homens que não temem o Senhor, muitas vezes guiados pelos seus próprios corações, alguns desses enriquecendo sim, mas enriquecendo às custas do trabalho desonesto, às custas do engano, da mentira, do pecado. E é um trabalho em que a pessoa ela vive sempre fazendo as coisas escondidas, o seu coração não está puro diante de Deus, ela precisa sempre tomar cuidado para que ninguém descubra o que ela está fazendo. Sempre preocupada, não desfrutando nem mesmo muitas vezes do fruto do seu trabalho, ganhando um dinheiro maldito, um dinheiro que não tem a bênção do Senhor. Já o povo de Deus, de acordo com o texto, quando diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, traz a imagem de alguém que tem dignidade, de alguém que desfruta da graça e da misericórdia de Deus no esforço que é necessário para o trabalho, porque, meus irmãos, amanhã, aqueles que acordarão cedo, né? Já está com um despertador ligado, você sabe quem é que dá a força para você trabalhar? É o próprio Deus. Aquele que dá inteligência, aquele que por meio da sua provisão faz com que as coisas se encaixem, com que haja os combinados, os acordos, que faz prosperar o trabalho das nossas mãos é o próprio Deus. E quem trabalha de forma honesta tem a graça e a alegria de chegar no final do dia e louvar o Senhor. Não precisa temer o amanhã, não precisa esconder nada de ninguém e dizer assim, louvado seja Deus. Isso é bondade de Deus na nossa vida. Você já louvou a Deus pelo seu trabalho? O seu trabalho é motivo de adorar a Deus, de dar graças a Deus? A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Na verdade, ele disse assim, não andeis ansiosos quanto às coisas da vida. Antes buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós temos desfrutado diariamente, semanalmente, do cuidado de Deus na nossa vida. Isso é motivo de louvor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Essa pessoa que anda nos caminhos do Senhor tem a alegria de chegar no final do dia e dizer assim, esse dinheiro aqui é um dinheiro limpo. O Senhor tem me sustentado, eu não tenho nada para me embaraçar no meu coração. E tudo te irá bem. Essa tudo te irá bem não é que tudo vai dar certo, que não haverá desafios, né? Mas é justamente de saber que à noite pode vir o choro, mas na manhã seguinte vem a alegria. De que vem os desafios, os momentos difíceis, mas você sabe quem está do seu lado. Olha que maravilha. Isso é motivo de alegria ao nosso coração. E o texto no verso de número 3, então, continua dizendo, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Do homem passa para a esposa,
e fala sobre esse papel materno da esposa. Não que as mulheres não tenham, muitas vezes a possibilidade de trabalhar e até mesmo fazer muitas coisas, mas como, em especial, esse é um papel muito nobre e algo que Deus se agrada, é esta esposa cuidando dos seus filhos. O capítulo anterior já havia mencionado os filhos como flechas, como um sinal da bênção de Deus. Porém, o foco estava no homem que enchia deles as suas aljavas. Agora, mais uma vez, o texto bíblico retrata filhos, essa esposa que está no seu lar, educando seus filhos como algo bom, como bênção de Deus também. Isso demonstra que filhos não são, muitas vezes como é tratado, prejuízo. Filhos são bênçãos. Crianças são bênçãos. E isso muitas vezes nos nossos dias também, como se uma pessoa não tivesse valor se ela não trabalhasse fora. Não, tem valor também aqueles que se dedicam ao lar, e de forma especial o texto bíblico ressalta esse valor. Será como videira frutífera essa mulher. A videira é um símbolo de uma planta, de onde vinha o suco da vide, ou seja, o vinho, e que tem como símbolo para o povo judeu a alegria. A alegria da casa é algo que transmite vida, uma ideia de prosperidade. Assim é retratada a mulher que teme ao Senhor. Essa é a imagem da mulher que teme ao Senhor. Além disso, o texto bíblico diz que os teus filhos como rebentos da oliveira. Agora usando uma outra metáfora, uma outra imagem também de uma planta, a oliveira, que também era muito comum para os judeus, da onde vinha o óleo da oliveira, uma planta inclusive que era uma planta muito forte. A oliveira, para aqueles que não conhecem, é uma planta que dura muitos anos. Assim são retratados os filhos, como rebentos da oliveira. Eles são aqueles brotinhos que vão nascendo. Imagine assim, uma imagem de uma planta. Aquela planta tem o seu caule, os seus caules têm uma raiz, aquela raiz está enraizada no solo. O solo é onde recebe o nutriente das águas que caem sobre aquele solo, mas daquele caule vão nascendo brotinhos. Brotinhos da mesma origem, possíveis sucessores daquela planta. Aqueles que depois, se aquela planta por fim vier a terminar, serão mudinhas, são a descendência. Essa metáfora para a gente fala dos nossos filhos. Os filhos estão à mesa. A mesa é uma imagem de algo simples, é algo comum, é aquilo que nós fazemos todos os dias no nosso lar. É na liturgia do ordinário, no dia a dia, que essas crianças são inseridas na linguagem da fé, vão se acostumando, aprendendo a observar a sua mãe, temente a Deus, o seu pai, e elas vão crescendo também, fazendo já parte do povo de Deus. A Bíblia sempre trata os pequeninos, as crianças, como povo de Deus, e não o contrário, eles já são parte do povo de Deus. Olha que maravilha. E o verso de número 4, então nós vemos a mesma verdade sendo repetida. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor. A família que teme ao Senhor. Com isso, meus irmãos, eu não sei você, e esse não é algo que todos nós desfrutamos. Algumas pessoas têm um privilégio muito bom de ter, por exemplo, a família biológica na igreja. E se você é uma dessas pessoas que tem esse privilégio, esse texto está chamando você a adorar a Deus por isso. Isso é algo que Deus ele dá como uma bênção, para algumas pessoas, não são todas. Motivo de extrema gratidão e alegria. Quantas pessoas desejariam e não têm ter a família biológica dentro da igreja, fazendo parte do povo de Deus, desfrutando dessa aliança com o Senhor? Que maravilha é! Mas, se porventura, você é um daqueles que não tem uma mãe, um pai, um irmão, um marido, um filho, fazendo parte do povo de Deus, desfrutando da mesma fé,
desse sentimento, desse conforto de Deus, dessa esperança. Gostaria de chamar a sua atenção para uma palavra de Jesus Cristo, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de número 20 a 31. Eu vou ler o texto bíblico, você necessariamente não precisa abrir, mas diz assim: tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já, no presente, cêntuplos de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir, a vida eterna. Veja, Jesus diz que não receba já no presente. Se por um lado, aqueles que têm a família biológica como compartilhando a mesma fé recebem no presente essa bênção, é uma bênção. Você também não está desprevenido dessa bênção. Jesus Cristo diz que todos aqueles que não têm pai, mãe, irmão, ou que porventura por conta da fé abandonaram, ou houve um abandono justamente por ser seguidor de Jesus Cristo, é no corpo de Cristo que são supridas as necessidades familiares. Alguns não têm uma mãe, mas no corpo de Cristo encontram uma mãe em Cristo. Alguns não têm filhos, mas no corpo de Cristo encontram filhos espirituais. Alguns não têm irmãos para ajudá-los nas dificuldades do dia a dia, mas no corpo de Cristo encontram irmãos na fé e que estão unidos por um sangue, o sangue precioso de Jesus, o nosso mediador, aquele que por meio do seu sacrifício condiciona com que nós façamos parte desta aliança. E da mesma forma como esse texto coloca uma espécie de ordem, não é? O marido, a esposa, os filhos. E nós podemos dizer sim que um marido que teme ao Senhor, ele abençoa a sua esposa. A mãe que teme ao Senhor, por consequência, abençoa os seus filhos. Nós nos lembramos, pela palavra de Deus, que todas as bênçãos são decorridas do trabalho de Jesus naquela cruz. Ele é aquele que, por meio do seu trabalho, da sua obediência ao Pai, tomando o nosso lugar, a condenação do nosso pecado, as maldições que estavam endereçadas a nós, agora dirige a nós toda sorte de bênçãos espirituais nele. De tal forma que essas bênçãos são derramadas sobre nós. E nós estamos unidos agora à sua mesa, povo de Deus. E Ele mesmo tem ajuntado para si pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Uma família formada de diferentes pessoas. Por meio de Cristo Jesus nós temos acesso a isso. É motivo para nós alegrarmos o nosso coração. Nessa caminhada que nós temos, semelhante à caminhada daqueles homens. Nós, como peregrinos, estamos andando nessa terra em direção aos propósitos de Deus, com os olhos fitos em Deus, mas em meio às dificuldades nós temos motivos de nos alegrar em Deus. Agora, meus irmãos, caminhando então para a segunda parte desse texto, nós vimos aqui que o povo de Deus, a família da aliança, nós somos abençoados. Mas veja como Deus não só nos abençoa, mas Ele abençoa outras pessoas através do seu povo. A partir do verso de número 5, acompanhe aí na sua Bíblia, o texto bíblico diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. O texto que antes tinha aqui uma bem-aventurança, agora passa do ponto de vista textual para uma espécie de bênção sacerdotal. O texto menciona então essa bênção ao povo de Deus e diz assim: desde Sião. Sião era onde estava o templo, em Jerusalém. Era uma referência ao templo, que ao mesmo tempo é uma referência à presença de Deus. E é como se esse povo que estava fazendo a sua peregrinação, como nós vimos, era um cântico que eles cantavam enquanto estavam andando para adorar a Deus no templo,
É como se eles já tivessem chegado no templo. E no templo eles estivessem recebendo da bênção de Deus sobre eles. Eles adoravam a Deus ali na presença de Deus no templo, e agora o sacerdote, da mesma forma como nós vemos nas Escrituras, no Antigo Testamento, abençoava o povo da aliança. Mas essa bênção não se limita ao templo. O texto bíblico diz: para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Jerusalém é a cidade. É como se essa bênção que estava no templo, na presença de Deus, que passou então para uma família, a família que foi adorar, consequentemente agora fosse transmitida à cidade. E veja se isso não é algo lógico. Do que é feita uma cidade? A cidade de Jerusalém, óbvio, é a cidade do povo de Deus, no contexto da antiga aliança, dos judeus, mas pensando também na nossa cidade, se não é de famílias. As famílias são esse tecido que forma não só uma cidade, mas uma nação. Pense comigo, qual é a solução para a mudança, a melhora de uma nação, por exemplo? Será que é numa nova ideologia política? Será que é somente um sistema novo, um melhor sistema que vai resolver os problemas do nosso mundo? Ou será que não é o povo de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, sendo sal da terra, a luz do mundo, em todos os lugares, e ali você tem uma família em cujo coração Deus reina, e desse lado você também tem outra família em cujo coração Deus reina, e vai somando um número de famílias em cujo coração Deus reina. E óbvio, nós sabemos que Deus governa de forma soberana, mas aqui eu digo de forma do efeito, né? Deus governando numa cidade, sendo exaltado numa cidade, a justiça prevalecendo, a paz, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, tudo começa com a família. Começa com o indivíduo, com o homem que teme ao Senhor e é por consequência abençoado, passa para a família que por consequência é abençoada, e passa para a cidade, passa para a nação. Assim é, conforme diz a palavra de Deus. Em outro momento, a Bíblia diz que quando a vileza é exaltada, ou seja, aquilo que é mal é exaltado, multiplicam-se os ímpios. Mas o que acontece quando a lei do Senhor é exaltada? O que acontece quando aquilo que é bom é exaltado? Quando o Senhor é exaltado no coração do povo de Deus e esse povo começa a se espalhar. Será que não é o bem também da cidade? Jerusalém aqui, nós sabemos, é a cidade do povo de Deus, mas como é que Deus fez ao longo da história para abençoar nações? Não foi da mesma forma, abençoando o seu povo? Meus irmãos, essa bênção não está retida em nós. Ela é transmitida a todas as nações. E é assim que diz então um certo salmo, que o Senhor nos abençoe e resplandeça sobre nós o rosto. E então o texto vai dizer que temam-te todos os povos da terra. Quando o povo de Deus, ele recebe essa bênção do Senhor, ele vive num relacionamento de aliança com Ele. Por consequência, os outros lugares também vão recebendo a justiça que vem de Deus, a bondade que vem de Deus, as coisas vão melhorando. É nesse sentido que Jesus Cristo disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Isso é interessante. O texto aqui diz de uma prosperidade não daqui a 3 gerações. Não, mas eu não vou estar mais aqui, então que Deus abençoe o Brasil depois. Olha que bênção maravilhosa. O texto bíblico diz de algo que aquelas pessoas veriam na sua geração, por meio da vida delas. As pessoas que estavam naquela cidade de Jerusalém, o povo de Deus seria abençoado durante os dias de tua vida. Que você possa ver os filhos de teus filhos. O Salmo de número 127 terminou falando dos filhos. Agora nós vemos dos filhos dos filhos. Talvez aqui hajam avós. Avós, é bondade de Deus na sua vida. Você ver os netos, especialmente os netos, no caminho do Senhor.
Mas o fato de você ter netos é motivo para glorificar a Deus, para louvar o Senhor também, né? Olha que maravilha. E são esses netos que aqui é como se já tivesse passado de nós, né? É um trabalho que não é visto, que não é valorizado, que é um trabalho que muda o mundo. É um trabalho que começa de dentro e vai para fora. Por isso, alguns filósofos, né, dizem assim: antes de você querer arrumar o mundo, arrume a sua casa, arrume a sua cama. Começa dentro e vai se expandindo. Essa é a bênção de Deus. E que seja assim então, meus irmãos, por cada um de nós, pela sua vida. O objetivo desse texto é nos lembrar que enquanto nós estamos caminhando nessa trajetória que é nossa, nessa terra, nós não pertencemos mais a esse mundo, como peregrinos. Nós não somos de todo afligidos somente com maus, nós temos bênçãos. No trabalho, na família, no dia a dia, nas coisas simples, Deus demonstra do seu amor por você. Lembre-se disso, louve ao Senhor por conta disso. Louve ao Senhor pela sua família, pelas pessoas que estão próximas a você, mas também louve ao Senhor pela família da fé. A família da fé é esse meio pelo qual Deus ele usa para suprir as nossas ausências também na família biológica. E que a bênção de Deus seja sobre mim, sobre você, e dessa forma, não somente na igreja, mas também na cidade, no mundo, Deus possa fazer com que o seu nome seja glorificado. Que seja assim sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Convido você então a baixar a sua fronte. Se esse texto bíblico falou o seu coração, significa que o Espírito Santo está falando com você. Peça a Ele que ajude você a enxergar essa bênção dele sobre a sua vida e fale com Ele nesse momento. Amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que foi exposta aqui nesta noite. Pai, obrigado porque nós fazemos parte do Teu povo, Deus. Estaremos saindo aqui agora e, ó Pai, porque o Senhor está conosco, Deus. Que seja assim, Pai, sobre a vida de cada um, como nós lemos. Abençoa o trabalho, ó Deus, os afazeres. Sobretudo, Pai, guarda o nosso coração em Ti, Pai. Ó Deus, abençoa cada pequenino, nós pedimos, Pai, no Senhor. Que possamos ser, Deus, dessa forma, famílias abençoadas, Pai. E dessa forma também abençoarmos o lugar onde nós estivermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e responder esse sermão com